dia, meu nome é Rodrigo Monteiro de Castro, eu sou advogado, professor de Direito Comercial, mestre e doutor pela PUC aqui de São Paulo. Minha atuação profissional se dá no campo ou nos campos do direito societário, mercado de capitais, fusões e aquisições, governança e litígios empresariais e societários, tanto na parte judicial quanto na parte arbitral. E o meu envolvimento, eu acho que é o que nos traz aqui hoje com o futebol, se deu a partir de 2014, final de 2014, 2015, começo de 2015, quando fui chamado para fazer um trabalho voluntário, pro bono, para um clube aqui de São Paulo, meu clube de coração. E aí eu tive a oportunidade de me dedicar à compreensão da situação e da problemática da organização da empresa futebolística no Brasil. E a partir deste estudo, sobre o qual falarei na sequência, depois de o professor Andrei se apresentar, que deu origem então ao primeiro modelo, né, de lei da SAF, que depois se torna projeto de lei que tramitou na Câmara dos Deputados, foi objeto na sequência, anos depois, de um substitutivo, e também do projeto de lei que foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, à época ainda não era o presidente do Congresso, ao Senado Federal. Esses dois projetos eu fiz parte, participei, redigi esses dois projetos juntamente com o Dr. José Francisco Mansur e os autores, né, ora um deputado, ora o senador, e são os projetos então que viraram, que deram origem à SAF, que hoje se institucionalizou e é lei, né, e está ditando de alguma forma debates a respeito da organização do futebol aqui no nosso país. Professor Andrei. Rodrigo, prazer estar contigo aqui. Meu nome é Andrei Kampf, eu sou advogado e jornalista. Eu me formei em jornalismo na PUC e em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, isso há algum tempo, lá nos anos 90, e nessa hora eu sempre peço para as pessoas não fazerem conta, né, porque faz há algum tempo. E trabalhei muito, mas muito tempo mesmo, no jornalismo esportivo. Fui repórter e apresentador da TV Globo por 25 anos. E em função dessa atividade que exige muito da paixão, né, a gente se entrega demais e ela é realmente apaixonante, ela também te escraviza, não permite que a gente concilie com outras áreas, então o direito ficou adormecido por muito tempo. Depois da Copa do Mundo, depois de cobrir a Copa, a Olimpíada, eu comecei a encaminhar um novo projeto profissional para mim. Me especializei em Direito Desportivo, fiz uma pós-graduação, hoje estou fazendo mestrado nessa área e consigo conciliar hoje as duas atividades. Um dia eu boto uma gravata, um dia eu tiro uma gravata, um dia eu ando com uma camisa polo, um dia com uma camisa mais social, dependendo da agenda que eu tenho. Mas a minha atividade já na área jurídica diz respeito muito à compliance, que eu trabalho muito com compliance, análise de contratos dentro da área do esporte. Tenho também um portal de direito desportivo que se chama Lei em Campo. Então a minha atividade dentro do mundo jurídico, ela começou a crescer e eu me interessar mais com esse viés jurídico nos últimos 4 ou 5 anos, que foi um processo já de saída da Globo. Quando eu mergulhei, já que eu decidi conciliar as duas áreas, eu acredito muito no conhecimento, né, no estudo, e passei a estudar muito o direito desportivo, fazendo a especialização e o mestrado. E hoje eu venho aqui para conversar com o Rodrigo, que é um craque nessa área da SAF, que vai colocar questões que são fundamentais para a profissionalização do esporte, para a questão empresarial do esporte. Eu vou tentar fazer um contraponto, trazendo um pouco mais questões humanas, que eu acho que a indústria do esporte também precisa abraçar, não só como um compromisso moral, mas também por um dever legal que ela tem, um compromisso legal que ela tem de abraçar a proteção necessária de direitos humanos. Vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo, colocando essas questões que são importantes empresariais, essas questões que são importantes negociais do esporte, mas também trazendo um pouco da visão humana para que vocês aumentem as reflexões necessárias sobre esse assunto tão importante que é a transformação da gestão do esporte, né? Independentemente da natureza jurídica, mas um caminho necessário
para a profissionalização da gestão do esporte. Quem não entendeu isso já ficou para trás, né, Rodrigo? É isso. Pois é, acho que você toca num ponto que é crucial, né? Qual é a função do futebol num país como o nosso, um país de tantas desigualdades, um país que tem mais ou menos 140 milhões de pessoas acompanhando a atividade e que tem nessa atividade, uma parte da população, uma referência ou um ponto de apego para uma questão de ascensão social, de possibilidade de oferecer uma melhor condição para sua família e tudo mais. Eu acho que o Estado brasileiro e a população também não viram e não reconheceram e não entenderam ainda este papel. E essa discussão que o Andrei traz, ela é fundamental para a gente entender um pouco também o caminho que foi percorrido até chegar à lei da SAF. Eu faço dou um pequeno passo atrás, como isso surgiu, né? Surge de um projeto voluntário, pro bono, num clube aqui de São Paulo, como eu disse, o São Paulo, por acaso, o clube que eu torço, todo mundo sabe, que eu tenho muitos amigos lá dentro, e que me chamaram em um determinado momento, no final de 2014, 2015, para fazer um projeto de governança. A ideia era estabelecer um modelo perfeito do ponto de vista formal. Pensemos em todas as técnicas modernas, contemporâneas, de governo, controle, compliance, ESG, etc, etc, etc. E a ideia era isto. Vamos mostrar o que o São Paulo pode organizar, como ele pode se organizar internamente. Quando eu acabei aquele trabalho, Andrei, que formalmente era impecável, assim, me deu uma certa melancolia, uma tristeza, porque a conclusão era, para que vai ser visto aqui? Se a gente tem um ambiente que está corroído pela política, corroído por anos de desentendimentos, ações judiciais, grupos querendo o poder pelo poder. Essas técnicas todas, elas vão servir para legitimar algo que não está funcionando. E não basta, quer dizer, não precisa ser gênio para entender que não está funcionando. Quando a gente olha que o São Paulo há 15 anos era referência de todos, um clube do ponto de vista de organizacional, do nível dos maiores do planeta, tanto que ganhou campeonatos mundiais, sul-americanos, etc. E hoje está na situação que está, com a sexta maior dívida, uma receita decrescente e assim por diante. Era mais ou menos, Andrei, a sensação era de resolver o problema do rio Tietê de poluição jogando água mineral, né? O ponto de contato vai despoluir, mas rapidamente ele volta a se contaminar, porque não é estrutural. Então a gente tratar de governo, governança, compliance, ESG no ambiente do futebol brasileiro é você atacar o resultado, né? O que se apresenta não como causa, mas o efeito. A gente tem que atacar o efeito, a causa do problema, né? E aí foi que nós estudamos o Mansouriel, 25 países mais ou menos, para entender o que tinha sido feito naqueles países europeus, sul-americanos, norte da África, os Estados Unidos, que não é um modelo comparável, e o que tinha e não tinha sido feito no Brasil desde a Constituição de 88. E aí surge a ideia, ou surge a percepção, de que a grande questão do futebol brasileiro envolve algo que é relativamente simples de a gente perceber. É o modelo de propriedade. Nós adotamos um modelo de propriedade que fez sentido há 140 anos, há 100 anos, há 80 anos, há 60 anos, mas que hoje não faz mais. E aqui não é uma questão ideológica de lado A ou lado B, de antagonizar com ideias ou com modelos. Tanto que a SAF, ela nem obrigatória ela é voluntária. Mas é uma questão de tentar entender a realidade. Uma atividade que movimenta muitos recursos, que do ponto de vista social tem um papel e uma função. Do ponto de vista econômico, deveria ser muito mais do que se apresenta hoje, né? Governos não ligam muito para o futebol, mas é curioso. O futebol é a maior atividade de entretenimento do planeta. Países que levam a sério os seus respectivos esportes, como os Estados Unidos, que tem 3 ou 4 ali, né, movimentam bilhões e bilhões de dólares. E o que nós estamos fazendo com esta atividade? Nós estamos jogando na lata do lixo, ou entregando, como fizemos em vários outros momentos históricos, para sociedades mais concatenadas com os movimentos
que ocorre. Né? Isso aconteceu com o pau-brasil, aconteceu com o ouro, com o diamante, com o café, com a borracha, e não pode acontecer com o futebol. Né? O futebol ele tem um poder organizacional estruturante e que nós teríamos todos os elementos de organização. Então, assim surge a ideia de rever o modelo de propriedade sem, evidentemente, tratar ou propor uma expropriação, porque o futebol, a quem pertence o futebol? Pertence à torcida, que é um dos dogmas que a classe cartolarial gosta de propagar, não pertence à torcida. O time de futebol pertence hoje a uma associação sem fins lucrativos, altamente politizada, a clubes que têm 10, 12, 15 grupos políticos que lutam pelo poder. Uma parte reduzidíssima da torcida faz parte, integra aquele clube e muitas vezes membros associados que nem torcem para o time, né, que se associam porque o clube está num bairro, coisas desse tipo. E este dono do futebol, que é o clube, tem internamente uma estrutura de governança ou de governo que ela faz sentido para ambientes clubísticos, sociais, não para organizar uma atividade empresarial. Como pode um clube como o São Paulo, por exemplo, ser competitivo no plano econômico se lá há dezenas de grupos políticos que lutam pelo poder? Né? Não vai funcionar, como não tem funcionado. E eu estou mencionando São Paulo aqui porque eu conheço um pouco mais, mas isso vale para os clubes, todos os clubes de alguma forma. Mesmo o Flamengo, que teve aqui há 6, 7 anos, estava a ponto de quebrar e diziam que ia quebrar, conseguiu se reorganizar por uma aparente pacificação da estrutura política, mas que agora já começa a cobrar a sua fatura novamente. Né? E a gente vê isso pelas notícias todas de nós. Então, a ideia era oferecer ou criar um modelo jurídico diferente de todos os que foram arquitetados desde a Constituição, que seguiam caminhos formais. Lei Zico e Lei Pelé, que tem um mérito enorme nos seus ideais, pecaram pelo mesmo motivo. Tentavam induzir a passagem do modelo clubístico para o modelo empresarial sem oferecer os meios para que aquilo acontecesse. É como se fosse pegar um leão que nasce em cativeiro e soltá-lo no meio do Serengeti, né, que é a área de maior tráfego animal de mamíferos do planeta. Em horas, aquele leão seria devorado por animais até muito menores do que ele, porque ele não tem os elementos disso para sobreviver naquele ambiente. É o que a Lei Zico e a Lei Pelé fizeram. Vira empresa, transforme-se em empresa, mas e aí? E o dia seguinte? O dia seguinte não é tão fácil, até porque ser empresa não significa que será bem sucedida. Né? A empresa pode entrar em recuperação judicial, pode falir. De modo que o que faltava era um modelo jurídico ou legal que pensasse no futebol como um sistema. Né? E aí vem a ideia da Sociedade Anônima do Futebol, que não é um fim em si. Né? A Sociedade Anônima do Futebol é um meio para que esta atividade possa se organizar adequadamente, levando em conta critérios e técnicas que são apreciadas, desenvolvidas e evoluídas no ambiente de mercado, e para isto consiga reunir ou convergir, ou ser um elemento de convergência de agentes que não se reconheciam. De um lado, o proprietário do futebol, que é o clube, e que tem um papel de guardião dessa história, desta tradição, e de outro, o investidor. E por que o investidor é absolutamente indispensável hoje em dia? Porque não se faz mais futebol, como se fazia no passado, de modo amadorístico, sem recursos, sem dinheiro. Não dá para competir no plano internacional sem investimentos na base, sem formação, sem estrutura. Não dá para competir no Brasil com o Flamengo, que tem uma receita de mais de 1 bi, com o Palmeiras, que está chegando à casa do bi, e com outros que estão surgindo e vão surgir, por exemplo, no Red Bull, Bragantino, que tem já uma receita maior que muitos dos clubes tradicionais. Enquanto ele aumenta a receita sem endividamento,
Os tradicionais diminuem receita ou ficam estáticas e as suas dívidas crescem. Não tem como e não vai ter como competir no curto, no médio e no longo prazo. De modo que esta realidade tem que ser enfrentada de modo sistêmico. E a SAF, então, não é um fim. Quando me perguntam, devo criar um curso de SAF? Depende. Para quê? Por quê? E aonde você quer chegar? Um ato puramente formal não vai resolver se não tiver uma planificação que envolva todo este processo. E no centro deste sistema se colocou a SAF, que tem gravitando ao seu redor elementos que são indispensáveis para que ela possa oferecer segurança às partes, cumprir o seu papel econômico e o seu papel social. Menciono 5 aqui e passo a bola ao Andrei. Primeiro, governo, governação, técnicas próprias ou mecanismos próprios de governação que são obrigatórios, elevando-se a régua daquela forma de gerir, administrar e de se relacionar com o mundo a partir da SAF. E lembrando, né, que quando o clube constitui a SAF, ele vai trocar ativos que estão na sua contabilidade por ações da SAF. Não existe perda, expropriação, nem desapropriação, evidentemente. Ele troca, então, certos ativos por ações da SAF. Na largada, ele tem 100%. Se ele irá vender, atrair um investidor, vai depender do seu caso e da sua realidade. O Flamengo não precisaria, ele pode, eventualmente, criar uma SAF e vai captar recursos via instrumentos de dívida, debêntures e outras coisas. Outros não terão condições de sair da posição em que estão se não fizerem um movimento com o ingresso de investidores. Então, só passando e nomeando esses 5 principais elementos que gravitam: governança, compliance e controle, há técnicas de instituir e de fazer um controle de atos envolvendo a SAF e de quem é o investidor, quem está efetivamente botando dinheiro dentro dessa sociedade. Tributação, uma técnica, né, um projeto, um regime, melhor dizendo, especial, que é indicativo de governo, ou melhor, de Estado, do Estado brasileiro, de que o futebol é importante sim e merece um regime tributário específico justamente para criar este ambiente. Como se tratar do estoque bilionário de obrigações, então há meios de tratar isso, inclusive por via de recuperação judicial ou centralização de execuções. Financiamento, algo que nenhum país no mundo fez até hoje, que é criar uma debênture FUT que tem como propósito estimular o financiamento. E por fim, um tema que para mim é muito caro, é caríssimo, é a questão social, que havia e há ainda no projeto da SAF uma previsão de convênios entre a SAF e escolas públicas, justamente para que se estimule a assiduidade de crianças em sala de aula. Em contrapartida, elas poderão participar de cursos extracurriculares voltados ao futebol, que serão ministrados por essas SAFs e por ex-jogadores, pessoas ligadas ao futebol, que quem tramita ou quem participa do meio sabe que é um problema social, uma questão social, o pós-carreira. A minoria como Neymar, Raí, Kaká e outros, evidentemente, conseguem manter um nível após a sua carreira. O contingente de ex-jogadores em dificuldade hoje é enorme, de modo que a ideia é que este sistema também pense e ofereça soluções para o enfrentamento dessa questão social. Devolvo a bola, Andrei. E eu vou começar pelo fim. Faz uma falta danada para mim o bloquinho e a caneta. Porque eu tinha tanta coisa para anotar, vamos ver se eu consigo voltar a assuntos que eu acho que são importantes da gente reforçar a reflexão. Vamos começar pelo fim. O Rodrigo toca numa questão que é fundamental. O futebol brasileiro não é o que a gente consome. A gente consome a exceção. Né? A Série A do Campeonato Brasileiro, a própria Série B do Campeonato Brasileiro, não traz um retrato fiel do que é o futebol profissional no país. O retrato do atleta, do profissional do futebol e dos clubes de futebol
é muito mais a Série D do Campeonato Brasileiro do que a Série A e B. O trabalhador do futebol, da bola, ele passa por dificuldades salariais, ele passa por desemprego, por dupla jornada de emprego e tem um agravante. Eu costumo dizer que o atleta de futebol é a pior profissão que tem no Brasil. Por quê? Diferentemente do servente, do operário, daqueles que ganham menos e estão na base da pirâmide profissional do Brasil, ele não tem o horizonte da aposentadoria. A carreira dele é muito curta. Então, além de ganhar pouco, como a imensa maioria das pessoas no Brasil ganha, e de que o profissional da bola tem lá a mesma capacidade econômica que o profissional geral do Brasil, ele tem a dificuldade de ter que se reinventar no meio da vida. Aos 30, 35 anos, ele precisa encontrar uma outra carreira para ter lá na frente o horizonte da aposentadoria. Então, eu costumo dizer, e não é nenhuma brincadeira, que a carreira de jogador de futebol, na verdade, talvez seja a mais difícil do Brasil. É um sonho de muitos, uma conquista de poucos e com uma dificuldade que nenhuma outra profissão tem, que é o horizonte da aposentadoria. Então, quando a gente fala, e a gente precisa falar da necessária profissionalização da gestão do futebol, e acho e acredito mesmo que a SAF traz um caminho que precisa ser objeto de análise de todos os clubes, que precisam internamente discutir através do que determina o estatuto, seja através de assembleia ou mesmo convocando todos os sócios para se discutir, se analisar em profundidade, para se decidir qual o melhor caminho tomar, mas com o conteúdo necessário e com as informações necessárias. Eu ainda acho que cada clube tem sua peculiaridade e cada clube vai entender, em função dessas peculiaridades, qual o melhor caminho para se tomar. É verdade que eu acredito que a migração para um modelo empresarial, ela traz a possibilidade da profissionalização de uma maneira mais natural. Dentro do universo associativo, o freio político é um complicador para a profissionalização da gestão. Mas a gente tem, o Rodrigo trouxe aqui, alguns exemplos de clubes associativos que conseguiram se profissionalizar. É verdade que o Flamengo já passa por algumas dificuldades por questões políticas. O futebol tem peculiaridades, né, particularidades. Se o Flamengo do Bandeira tivesse conquistado os resultados desportivos que se esperava, a gestão dele continuaria. Mas como não vieram os resultados esportivos, como o campo acabou cobrando uma fatura muito cara para uma gestão que foi realmente modelo e exemplar para o futebol brasileiro, ele sequer foi reeleito, né? Ou ele sequer conseguiu dar continuidade à gestão dele. O que é um crime, né? Mas o futebol tem essas especificidades. Eu costumo brincar, e aí é uma brincadeira, que o futebol nunca vai ser uma franquia da Copenhagen. Não. A gente nunca vai conseguir aplicar, mesmo no modelo empresarial, todos os mecanismos de gestão que a gente conseguiria no nosso café, na nossa franquia de café. Tu vai ter o compromisso lá que tu assina com a franquia, mas depois, se eu quiser demitir o Rodrigo para contratar a Flávia, eu vou conseguir, não vai ter nenhuma pressão externa. E tu vai ter que lidar com essa pressão externa quando se trabalha com o futebol, né? A gente tem o caso recente do goleiro Fábio, que foi dispensado do Cruzeiro. Por quê? Porque como se vai tomar uma atitude como essa, num modelo empresarial, a gente leva em consideração o planejamento estratégico, ele faz parte do que a gente precisa para os próximos anos, a gente leva em consideração a questão econômica, a gente leva em consideração a proteção jurídica e a gente leva em questão a questão reputacional. São 4 elementos que a empresa analisa. Mas tu precisa analisar também a opinião pública quando está se falando de futebol. Que tipo de repercussão essa atitude vai gerar junto à opinião pública? Torcida e imprensa. Porque tudo que um clube faz, quando a gente fala da elite do futebol, repercute. Então, na análise de risco de qualquer tomada de decisão, esse 5º elemento precisa participar. Então, só pontuando algumas questões que o Rodrigo trouxe, que eu acho que são fundamentais, e voltando para a questão do desafio social, a SAF traz, e isso é muito bacana, lá, se não me engano, que redigiu, me corrija se eu estou errado, acho que é no 28, né, que traz esse compromisso educacional no artigo 28. Reforçando compromissos que toda empresa tem, que está lá na Constituição Federal, no artigo 170, que se a gente for pegar os princípios constitucionais do Brasil, tem no artigo 3º. Eu acho muito curioso a gente falar, né, de compromisso social num país de miseráveis que a gente vive. Porque se a gente for ver o nosso compromisso maior dentro dos princípios constitucionais, está a erradicação da pobreza. Sim. Né? Lá no artigo 3º, e a gente convive diariamente com a miséria no Brasil. E qual é o nosso compromisso moral de atacar isso?
né? A gente tem um compromisso legal, né, que deveria ser mantra de todos os nossos governantes. E que a gente repassa também para uma entidade privada, né, seja ela uma associação esportiva ou seja ela uma empresa, lá no artigo 217 da Constituição. Eu, Estado, tenho um compromisso no artigo 3º da Constituição Federal, nos princípios, e coloco no 170 um compromisso para a empresa. Mas eu não estou cumprindo com o meu dever como Estado. Só que eu obrigo a empresa a também ter. Então eu acho que o que eu quero provocar nesse debate, eu achei muito legal quando a Flávia me chamou para eu participar, pedindo para eu dar um viés social, é trazer muito mais a responsabilidade que eu acho que vocês que estão acompanhando essa aula precisam ter como ser humanos. Né? Porque se a gente não partir de princípios que são inegociáveis, a gente tem caminho para tudo. Inclusive para não respeitar o artigo 170 da Constituição, como o Estado não respeita o artigo 3º. Então, colocar na legislação da lei da SAF é um compromisso a mais estabelecido por uma regra que já vem lá de cima da Constituição. Talvez nem precisasse desse artigo. Esse artigo só reforça um compromisso constitucional que é de toda a empresa, que é um compromisso social. É esse olhar mais humanizado para questões econômicas. Porque não é um crime, nem pode ser, nem está tipificado em lugar nenhum, alguém querer buscar o lucro. Isso é legítimo, é do jogo, porque com o lucro eu posso investir e investir em pessoas. E eu acho que a gente tem um compromisso moral, como pessoas e como alguém que vive em comunidade, de usar parte do lucro que a gente tem numa contraprestação social. Porque a nossa vida vai ser melhor como ser humano, porque a gente vai sair às ruas sem medo de ser assaltado, ou pelo menos com a possibilidade, com o risco de ser assaltado ser muito menor. A gente não vai ter que gastar dinheiro construindo grades e botando vidro blindado nos nossos carros. A gente precisa olhar, se não for por uma questão do coração, né, por uma questão humanitária, da gente se sentir responsável para aquelas pessoas que estão na rua precisando de uma ajuda, de um incentivo, de educação, de levar essas crianças para uma educação de qualidade, que seja por uma questão de autopreservação. Né? Olha, tá difícil demais, a gente precisa criar um jeito, porque eu não posso mais ter carro blindado, eu não posso mais sair de casa. E eu acho que o futebol tem esse compromisso. Depois a gente avança mais nisso, eu só quero pontuar uma última questão que o Rodrigo traz, que também é importantíssima, que é a questão da obrigatoriedade. Né? Quando ele trouxe a Lei Zico e trouxe a Lei Pelé, foi mais uma vez uma tentativa de uma tutela completamente... qual é a palavra que eu posso usar, mas de uma tutela do Estado completamente dispensável. Porque a gente precisa respeitar a autonomia constitucional das entidades esportivas e das próprias associações, que vem lá do artigo 5º da liberdade associativa, e do artigo 217 da autonomia das entidades esportivas com relação à sua organização, que também reforça o que está o Brasil, ele precisa assim, da lei em cima da lei, né? As coisas não estão muito claras, mas tem aqui, se tu analisar por princípios, se tu analisar a lei, o escopo e a natureza dela, a gente consegue, não precisaria do 217, porque já vinha no 5º. Mas a entidade esportiva ela tem autonomia para decidir que regime, que natureza jurídica ela vai decidir, ela vai abraçar. Seja um modelo associativo, seja a SAF ou seja uma SA. A gente tem clubes empresa e as pessoas às vezes esquecem, antes da lei da SAF. A lei da SAF ela tem facilitadores para quem quiser fazer essa migração. E tem algumas vantagens tributárias. Então ela criou um caminho mais tranquilo para se fazer essa migração. E talvez, e para mim a leitura é que hoje o modelo empresarial melhor para um clube de futebol seja o da SAF. Não é mais o que Red Bull fez, o que Cuiabá fez. Hoje eles têm um outro caminho jurídico mais fácil e mais viável. Queria só pontuar essas questões, então, não é uma obrigação, é uma escolha, essa escolha precisa ser feita de uma maneira legítima, de uma maneira democrática, provocando uma grande discussão interna dentro dos clubes para dar legitimidade para essa decisão. Chama a Assembleia Geral, apresenta pontos a favor, pontos contrários à criação da SAF, ou então o que pode ser melhor no modelo associativo, como se organizar internamente para dar legitimidade ao caminho escolhido de maneira democrática. Eu acho que as colocações do Andrei são interessantíssimas e se complementam, né? Eu acho que a gente sem acertar o jogo antes, né? Sem a gente se falar antes, eu acho que a gente vai construindo aqui
uma narrativa que ela é muito complementar. E o que eu gostaria só de acrescentar ao que o Andrei falou? No Brasil hoje há 3 sistemas possíveis de organização da atividade do futebol. E o clube, no âmbito da sua liberdade prevista em Constituição, vai poder escolher qual é o caminho mais adequado para aquela realidade. O que ele quer oferecer para os seus, mais do que aos seus associados, aos torcedores. É continuar a organizar a atividade sob a forma do associativismo. Pode? Pode. É uma escolha interna. Não fazer nada é uma escolha. Ficar do jeito que está é uma escolha. Outro dia pediram para falar sobre a situação de um clube que está na 4ª divisão do brasileiro, que já esteve durante muito tempo na 1ª, que foi campeão regional diversas vezes, e se dizia ali que eles achavam que não era o momento ainda de fazer. A pergunta é, se não é aquele momento, qual vai ser o momento em que ele desaparecer, né? Mas é uma decisão interna, soberana dos associados. E aí vem, Andrei, a dramaticidade da situação. Porque como a situação é soberana dos associados, um grupo de 1.000, 800, 500 associados que se deslocam ao dia de uma votação vão dizer e vão definir o futuro de 3, 4, 5, 15, 20 milhões de torcedores. Eventualmente, por uma questão de resguardo de poder político, e é muito poder que se oferece a quem preside um clube de futebol, a quem está ao redor do poder, pode decidir este modelo, mas de toda forma é um dos 3. O segundo modelo que está no nosso sistema e que pode ser organizado por qualquer clube é o do clube empresa. O clube empresa, ele segue os ditames da Lei Pelé. É a passagem ou a criação por um clube de uma das empresas tipificadas no Código Civil. Uma sociedade anônima comum, uma sociedade limitada, que não vai se beneficiar das regras exclusivas que foram oferecidas à SAF. E a terceira forma, ou o terceiro caminho de organização da atividade econômica do futebol é mediante a constituição da SAF, que tem uma vantagem em relação aos outros 2. Tem um sistema que foi concebido para viabilizá-la e para oferecer segurança, não apenas para quem investe, mas para também quem é investido, e sobretudo para o torcedor. E aí eu incluo a imprensa também, que vai ter um conhecimento melhor de como aquele sistema funciona. E como os temas, né, que nós dissemos que abordaríamos aqui hoje, além do social, era o da governança, a lei da SAF oferece, dentro desse propósito de trazer transparência, informação e segurança, um modelo de governo que é obrigatório. Em primeiro lugar, a SAF tem que ter um conselho de administração. Não pode afastar este órgão. Se houver algum membro do clube que criou a SAF, que queira e integre os órgãos de administração do clube e queira participar, ou seja indicado para participar do conselho de administração, ele não pode ser remunerado. No projeto original, apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, havia um número mínimo de independentes. No processo legislativo, isso acabou se perdendo. Segundo aspecto, diretoria. A diretoria ela deve ser profissional. Isso não quer dizer, por exemplo, que o presidente de um clube atual, como o do São Paulo, ou como o do Fluminense, ou como o do Vasco, pessoas que se mostrem qualificadas, não tenham ou não possam presidir a SAF, constituídas pelos respectivos clubes. Poderão, mas não acumularão, não poderão acumular as posições em nenhum órgão do clube e da SAF. Tem que fazer uma escolha. Tá? Esta diretoria tem que se dedicar de modo exclusivo, não podendo também ter outros trabalhos, como se fez muito, né? Abnegados que dedicavam ali parte do seu tempo. Outro aspecto importante, Conselho Fiscal. Conselho Fiscal é obrigatório. Tem que haver uma fiscalização permanente em relação aos atos praticados pela SAF. Segundo aspecto, publicidade. Os atos praticados pela SAF, assembleias gerais, reuniões de conselho, reuniões de diretoria, reuniões de conselho fiscal,
devem ser publicizados e devem ser mantidos no sítio eletrônico por um longo período daquela SAF. Tá? Então isso é importante para que se conheça como é que o processo de decisão. É claro, se houver uma decisão envolvendo um jogador que é algo sigiloso, resguarda aquela informação e depois a publicará, até para não causar prejuízos à própria SAF e ao próprio time. Né? Mas a regra geral é a da publicidade. Aqui um elemento importantíssimo dentro deste processo de governança própria, inafastável, que envolve a SAF. Se diz muito, né, que no ambiente futebolístico recursos vêm de procedências pouco conhecidas. A gente entendia ali na concepção da lei que não cabia ao Estado dizer ou definir que o investidor brasileiro pode e o japonês também pode, mas vindo daquele país não, ou deste outro também não. Essa não é uma questão de direito societário. Mas o Estado deveria definir uma moldura legislativa em que as partes conhecessem o seu funcionamento. E dentro desta moldura legislativa, é sim papel do Estado oferecer ao destinatário daquele investimento a possibilidade de saber quem é o investidor. Então a lei da SAF prevê que o investidor que tiver mais do que um determinado percentual, 5% do capital social, deverá revelar o proprietário final, pessoa física, ou seja, seja ele chinês, brasileiro, peruano, americano, russo, pouco importa. O que importa é que se saiba quem ele é e importa que, ao se tomar uma decisão a respeito desta associação com este investidor, o público em geral, o torcedor em geral, jornalistas e demais agentes que convivem ou vivem do futebol, saibam o que está efetivamente por trás daquele projeto, coisa que a gente não conseguiu efetivar com a lei Zico e nem com a lei Pelé. Outro elemento que envolve este aspecto de governança que é fundamental, e aqui eu já devolvo a bola para o Andrei, se trata dos possíveis conflitos. Afinal de contas, o futebol brasileiro hoje, como ele está numa situação lastimável do ponto de vista econômico e patrimonial, são 12 bilhões de dívidas, muitos times assim em condições de situação de insolvência e o real desvalorizado, a gente pode chegar à conclusão de que os preços que envolvem o futebol estão muito machucados. Né? Então, para o investidor estrangeiro, é relativamente barato hoje entrar dentro da estrutura do futebol. Culpa de quem? Não é culpa do investidor, é culpa desse sistema que levou uma atividade que movimenta 4,5 bilhões de pessoas no planeta, que o Brasil tem todos os elementos de uma possível indústria, chamar de indústria ou de ambiente, formação de jogadores como nenhum outro país do mundo. 11% de todos os negócios que ocorrem no mundo envolvem brasileiros, né? Não necessariamente brasileiros que saiam daqui, mas que são negociados lá fora. Temos times, nem a Champions, é claro, o nível é diferente, mas nem a Champions tem um campeonato que se começa com 20 clubes, dos quais 14 ou 15 podem ficar no G6 e 10 ou 12 podem cair. Né? Que desses 20 clubes, talvez 16, 17, dependendo de quem foi para a Série B, tem mais de 1 milhão de torcedores. Não existe isso. Possibilidade de, além do Campeonato Brasileiro, campeonatos regionais pujantes, como é a Copa do Nordeste, como poderia haver a Copa do Interior de São Paulo, a Copa da Região Sul e outras possibilidades de estimular, não os principais times que estão desfilando pela Série A, mas esses demais que abrigam esse contingente, que o Andrei falou muito bem, que tem uma luta diária pelo seu sustento, né? E pelo sustento de jogadores que participam deste ambiente. Temos o maior campeão de Copas do Mundo, ou seja, todos os elementos estão aqui presentes. Né? Então, essa destruição é uma destruição voluntária ou involuntária que deve-se reconhecer tem a ver com um modelo de propriedade, em que não há prestação de contas
numa forma de controle, de governo. E tudo que se faz, no final das contas, acaba sustentando ou afirmando esta própria estrutura. Então, a lei da SAF prevê ali que o acionista ou investidor que detiver mais do que 10% do capital de uma SAF, que for controlador de uma SAF, me corrigindo, ele não poderá participar do capital de outra SAF, até para evitar essas situações de organização de resultado, conflito, etc. E se por um acaso um acionista de SAF tiver mais de 10% sem controlá-la, poderá ter participação em outras SAFs, mas neste caso ele não tem direito nem de voto e não tem direito de voz. Ou seja, é uma opção. Eu quero participar de algumas SAFs, mas sem exercer aqui direitos políticos e econômicos. Andrei. Eu acho que tem uma questão que é bem legal, que para mim é crucial, da cultura do futebol, da cultura da gestão do futebol. Né? E o caso do modelo, ele do Cruzeiro, ele é emblemático, ele é um modelo de como foi feita essa aquisição. A Assembleia tinha autorizado o modelo 49%, 51% para a associação. Apareceu um investidor? Não apareceu um investidor. O investidor disse, sim, eu topo, mas eu preciso ter a caneta. Por quê? Por causa do histórico da gestão no futebol. O modelo alemão é legal? É bacana? Ele consegue ser replicado no Brasil? Olha, talvez seja muito difícil. Porque qual investidor vai dar a caneta para um gestor que historicamente apresenta problemas de gestão? Então, se a gente tem dentro do modelo associativo alguns clubes que historicamente trabalham bem e têm bons gestores, de repente se conseguiria um investidor para colocar dentro da SAF, do modelo empresarial, dinheiro tendo apenas 49% das ações e deixando a gestão para aqueles que são responsáveis e conseguem administrar o esporte de uma maneira equilibrada, usando, obviamente, de todos esses mecanismos que se tem de gestão. Eu costumo dizer sempre que, independentemente do modelo de gestão, o futebol finalmente começou a cobrar fatura daqueles que ainda trabalham de uma maneira amadora. Não existe mais espaço para quem não entendeu que o caminho da profissionalização é um caminho sem volta. Não existe mais. Porque esses clubes já ficaram para trás, não é que vão ficar. Eles já ficaram para trás. E, obviamente, que ninguém minimamente responsável vai colocar o dinheiro num negócio que já não deu certo. Então, o modelo alemão ele pode ser pensado mais para frente. Mas hoje é muito complicado de se encontrar alguém que esteja disposto a colocar dinheiro num negócio que já é incerto, que é o negócio do futebol, que oscila muito, porque depende muito também do desempenho desportivo, num negócio que é mal gerido e deixar a caneta na mão desses gestores. Então, eles precisam ter o controle gerencial disso. Por isso que o modelo do Cruzeiro, a Assembleia teve que ser convocada de maneira excepcional para se mudar essa distribuição de ações. O acionista ou o investidor só ia colocar dinheiro se tivesse o poder da caneta e se pudesse investir e ter 90% das ações daquele clube. Então, quando a gente fala de um modelo novo para a gestão do futebol, repito, acho que a SAF é o melhor caminho ou o caminho mais tranquilo para a profissionalização. Mas, independentemente da natureza jurídica, não existe espaço mais para uma gestão amadora e o dinheiro vai entrar só com aqueles que estejam comprometidos em fazer diferente. Porque senão a gente vai estar alimentando sempre velhas e nocivas práticas da gestão do esporte. E eu acho que dentro dessa nova cultura, como já é no mundo corporativo, e você falou, Rodrigo, no início, da política ESG, que já é uma política presente no mundo corporativo, que fala, obviamente, de governança, mas de cuidado com o meio ambiente e de questões sociais. Então, eu acho que não só a SAF, mas qualquer modelo jurídico em que o esporte esteja presente, até pela natureza esportiva, a questão social não pode ser esquecida. As pessoas precisam abraçar a questão social como uma visão mais humana das relações que a gente tem. E a empresa, como toda empresa já voltada para esse novo milênio, para essas novas questões que estão chamando a atenção, até como forma de captação de recursos.
né? Eu não tenho dúvida que aquelas empresas comprometidas com uma política social, elas conseguem captar mais recursos. Eu acho que é bom a gente analisar todos esses compromissos sociais que o esporte precisa ter. Então, eu trouxe alguns slides para a gente dar uma olhadinha e eu queria abordar justamente esse compromisso constitucional que tem e compromisso dentro dos regulamentos esportivos que também são necessários da gente entender e da gente aplicar. Então, em cima do que a gente vem conversando nesse nosso bate-papo com o Rodrigo, eu trouxe algumas questões que eu acho que a gente precisa refletir e responder. Qual é a função social do esporte? O esporte é fenômeno social e ele tem um papel importante na sociedade porque ele atinge vários setores. Atinge a área da saúde, a educação, o turismo, entre outros setores. A gente sabe que ele movimenta a economia de um país. Então, a prática esportiva envolve a aquisição de habilidades físicas, sociais, valores, conhecimentos, atitudes, normas e movimenta a economia. Mas qual é a importância social do esporte? Pensar essa importância social do esporte é pensar o esporte para todos. Porque o esporte faz com que a gente aprenda sobre disciplina, sobre educação, sobre respeito. Esporte é inclusão. E aí a gente avança para a próxima tela para ver que deixa eu voltar uma tela aqui, para refletir sobre a importância do futebol para a sociedade. Está mais do que comprovado que o futebol é um meio eficaz para melhorar ou manter a saúde das pessoas. A gente não está falando do esporte competitivo, mas do esporte lúdico. Esse esporte que a gente pratica 3, 4 vezes por semana, também com o objetivo de se sentir melhor, de ficar mais saudável. E essa prática vem desde a infância e permite que a gente desenvolva não só qualidades físicas, mas também qualidades morais importantes. Então, qual seria o valor social do esporte? Esporte é dos grandes aliados da educação de crianças e adolescentes e, por meio dele, valores éticos e morais como socialização, cooperação, solidariedade, disciplina, espírito de equipe e tantos outros são fundamentais para a formação integral de uma pessoa e podem ser trabalhados e desenvolvidos, conceito que traz o Manuel Tobino. Bom, agora eu quero falar sobre a responsabilidade que as empresas precisam ter dentro desse compromisso de desenvolver ou de ter o esporte como ferramenta para uma sociedade melhor e sociedade mais justa. Não só as empresas, mas todos nós como ser humano que vive em coletividade. O que traz o artigo 3º da nossa Constituição? Ele traz objetivos fundamentais do nosso país. E está lá, no 3º, erradicar a pobreza e a marginalização a fim de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Um compromisso do Estado, como eu disse no nosso bate-papo com o Rodrigo, que o Estado precisa cumprir. É uma obrigação que a gente precisa cobrar de todos os nossos governantes, porque a gente, quando sai às ruas, a gente se depara permanentemente num país desigual, onde a pobreza e a marginalização são presentes no nosso dia a dia. Então, avançar nesses princípios passa a ser fundamental. E a gente tem, e quando a gente fala de objetivos constitucionais, que são responsabilidade do Estado, a gente precisa lembrar do artigo 217, que traz compromissos do esporte e também é o artigo mais importante para o movimento esportivo brasileiro. Então ele traz lá, justamente no caput, que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um observados. Olha o parágrafo 3º. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Bom, a gente está falando dos deveres do Estado com relação ao esporte. Mas e a iniciativa privada? O Estado não cumpre com o seu papel, né, de uma sociedade mais igual, com proteção à dignidade humana, com erradicação da pobreza, mas coloca na atividade empresarial, e eu acho que está certo, também deveres importantes, como a gente trouxe lá nos princípios constitucionais do artigo 3º. Olha o que traz o artigo 170 sobre compromissos das empresas, da liberdade econômica. Promover a livre iniciativa, claro que sim, mas promover a dignidade da pessoa humana,
lá no artigo 1º, parágrafo 3º da Constituição Federal, e promover a justiça social no artigo 170, caput da Constituição Federal, que fala sobre liberdade econômica, sobre atividade econômica. Então, olha o compromisso que o Estado traz para as empresas com relação à função social que ela também precisa ter. Então, esses princípios que concretizam o disposto do caput do artigo 170 da Constituição Federal, está especificado que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem, por fim, assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Olha a empresa e a responsabilidade social que ela tem, estabelecida pela própria Carta Maior do Ordenamento Jurídico Brasileiro. Mas a gente tem, além da Constituição Federal, outros ordenamentos que reforçam esse compromisso. Na lei da SAF, no artigo 116, que vocês estão vendo na tela, também na lei da SAF, no artigo 154. A gente avança no Código de Defesa do Consumidor, que também dedica uma parte específica aos aspectos fundamentais da função social da empresa. Olha o que diz o artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que infringam ou possibilitem a violação de normas ambientais. São compromissos sociais também da empresa, protegido também no Código de Defesa do Consumidor. Mas vamos avançar. SAF, regras constitucionais, a Constituição Federal, que é o diploma máximo do nosso ordenamento jurídico, dispõe que a prática da livre iniciativa realizada por meios de atividades empresariais também deve ter como vetor a busca dos objetivos constitucionais, os quais devem auxiliar na concretização dos direitos fundamentais de terceiros, da coletividade, o que também se torna regra para a SAF como uma atividade empresarial dentro de um modelo empresarial vinculado à ordem econômica constitucional. Então a SAF, como a gente vem conversando com o Rodrigo, é uma possibilidade de migração jurídica, não é pode pirlim-pim-pim, ou seja, faz a migração, deixa de ser modelo associativo, passa a ser um modelo empresarial e todos os problemas acabaram. Tem menos freio político e passa a ter alguém que administra e cuida e que é responsável e que é dono dessa empresa voltada para a atividade do futebol. Então é um caminho para a profissionalização, exige investimento, possibilita com que se consiga mais investidores para colocar dinheiro nesse negócio, precisa investir em governança, precisa investir em integridade. Mas aí o que eu quero trazer para esse contraponto que eu me propus a fazer com o Rodrigo, de trazer esse viés social da SAF ou das empresas, olha o que diz o artigo 28 da lei da SAF. A Sociedade Anônima do Futebol deverá instituir programa de desenvolvimento educacional e social para, em convênio com a instituição pública de ensino, promover medidas em prol do desenvolvimento da educação por meio do futebol e por meio da educação. Além, no artigo 29, das obrigações constantes na Lei Pelé para as entidades de prática desportiva formadoras de atleta e das disposições desta seção, a Sociedade Anônima de Futebol proporcionará ao atleta informação que morar em alojamento por ela mantido uma série de compromissos. Função social da empresa reforçada, obviamente trazida na nossa Constituição, que a gente tem também, obviamente, por questões morais, ter que defender e ter que proteger, mas que a SAF reforça esses compromissos. Então, o esporte tem compromisso inegociável com a proteção de direitos humanos, a gente tem aí a Carta da Declaração Universal de Direitos Humanos, desde o preâmbulo, esse compromisso social que o esporte precisa ter. A gente tem todos os tratados internacionais referendados pelo Brasil, que passam a ser também objeto, que são internalizados, passam a ser objeto de nossa análise, que a gente precisa cumprir, que também tem um cunho social muito importante, uma proteção necessária que o Brasil precisa ter. Então a gente tem aí na Constituição Federal também alguns compromissos fundamentais e a gente tem dentro do ordenamento privado do esporte outros compromissos, como que traz o Estatuto da FIFA logo no artigo 3º, comprometido com respeito aos direitos humanos internacionalmente reconhecidos e deverá empreender esforços para promover a proteção desses direitos. Então é só para a gente entender que a proteção de direitos humanos, o compromisso social, é um compromisso inegociável do esporte, independentemente do modelo jurídico, seja ele um modelo associativo ou seja ele um modelo empresarial, e aí também a gente fala sobre a Sociedade Anônima do Futebol,
e que ele é possível, sim, através desses regulamentos internos, através de princípios gerais do direito, através de direitos humanos e de todo esse ordenamento jurídico que a gente traz, reforçado, inclusive, esse compromisso social na lei da SAF, no artigo 28. Né? Então, por que não é possível a gente criar uma empresa com uma gestão profissional que tenha o lucro como finalidade, algo natural, compreensível e importante para a atividade econômica, mas que tenha também esse compromisso da responsabilidade social. As empresas do mundo corporativo já adotaram a política ESG, que é a política com compromisso social, com responsabilidade com relação ao meio ambiente e com compromissos de governança. Então, por que a gente não pode assumir esses compromissos também dentro de um modelo ou associativo ou um modelo empresarial através da SAF, com essa responsabilidade social que o esporte precisa ter? Mais uma vez reforçando, esporte não se separa de responsabilidade social e não se separa jamais de compromisso com proteção de direitos humanos. Bom, foi bem rapidinho, Rodrigo, só para dar um pouquinho desse lado humano que eu acho que a gente precisa ter, né? Não só como cidadão, como pessoa, mas também no nosso lado profissional. Né? E eu acho que assim, é uma questão que eu tenho convicção, que obviamente toda a ideia que vem a gente reflete, mas hoje é muito difícil de eu mudar o meu ponto de vista. Eu acho que qualquer empresa, e qualquer seja uma empresa mesmo, ou seja no modelo associativo, o futebol e o esporte, eles têm um compromisso e uma obrigação social gigante, e uma obrigação que é inegociável. Sem dúvida. Inegociável. Né? Não se pode abrir mão disso, independentemente da natureza jurídica que se pega. Obrigado pelo bate-papo, por essas reflexões e como é legal a gente conciliar as questões empresariais, de negócio, com essas questões que são mais humanas e sociais. O prazer foi meu, uma honra estar ao seu lado. Inclusive, a abordagem que você trouxe aqui com a sua apresentação, ela é irretocável e acho que traz luz para essa questão. O futebol é um tema que vai muito além do campo, vai muito além da atividade esportiva. Né? O futebol tem uma função econômica, uma função social e uma função educativa, educacional, que eu diria. E quando nós fizemos o estudo que deu origem à lei da SAF, olhamos os programas de governo de todos os candidatos, desde a primeira eleição direta após a redemocratização. E nenhum governante vê e enxerga o futebol como uma questão a se transformar, a se envolver de modo transformacional, exceto com mensagens ou passagens políticas ou interessadas ou eventualmente oportunísticas, do tipo, vou acabar com a corrupção aqui, vou utilizar as arenas para uma finalidade. Não é isso. A gente não está falando dessas pequenas ações que no fundo não atacam a origem do problema. O futebol ele tem que se inserir na sociedade da forma ou com as peculiaridades que ele tem e ajudar nesta transformação. E aí, para concluir, Andrei, você tocou na questão da Alemanha, que ela é muito interessante, e eu acho que eu vou um pouquinho além de você. Ela não deu certo nem na Alemanha, porque como investidor, uma coisa é ser minoritário no Bayern de Munique, como efetivamente a Adidas, o Audi, a Allianz são. Agora, ser minoritário num clube pequeno, que fica com uma torcida de 100 mil pessoas, que tem uma questão política histórica, isso não vai acontecer. Tanto que o eixo de força está longe da Alemanha. A Alemanha tem um clube que ganhou, acho que agora, o 10º campeonato consecutivo. Não existe futebol na Alemanha, não existe campeonato, não existe disputa na Alemanha, porque não há interesse de se investir em determinadas situações em que quem vai botar o dinheiro olha para cima e fala, ele vai mandar, ele vai fazer o que ele quiser, e olha o que ele fez historicamente. Então essa eu acho que é a graça ou a beleza da lei da SAF. Ela, primeiro, não é uma questão ideológica, é uma posição legislativa de Estado, dizendo, tem uma alternativa a quê? Ao clube ou ao clube empresa. E quem quiser constituir uma SAF, ela é construída como se fosse uma estrutura de Lego.
cada clube poderá criar a sua e aproveitar os instrumentos de acordo com as suas realidades. Não adianta a gente imaginar que Flamengo e Novo Horizontino ou Juventude seguirão o mesmo caminho, porque não seguirão. Então está aí, a questão hoje está posta. Acho que o Estado, quando a gente chama Estado, a gente está falando dos poderes, né, legislativo e executivo que sancionou a lei, ofereceram uma alternativa como jamais houve, por conta dessa sistematização, e nós vamos ver, eu acho, que ao longo dos meses e anos, quem vai se aproveitar dessa possibilidade e se colocar novamente num outro nível, num outro patamar de competitividade e também de cumprimento das suas funções sociais e econômicas. Aí eu vou aqui quebrar o nosso roteiro e vou devolver a bola para que o Andrei faça a finalização. Afinal de contas, ele tem muito mais conhecimento dessa estrutura do que eu. Por favor, a bola está com você. Rodrigo, então vamos agradecer aqui o convite, né? É muito legal a gente falar sobre esporte muito além de um 4-3-3, de um 4-4-2, de um 3-5-2, e o que eu acho bacana, e esse curso mostra isso, é que cada vez mais as pessoas passaram a se interessar por questões do futebol que vão além do campo, né? E eu acho que essa transformação passa por isso, passa por conhecimento, né? Por cursos como esse, que propõem reflexões necessárias e que vão provocar novas reflexões, porque vão vir novos entendimentos que vão nos obrigar, não só a mim, mas ao Rodrigo, a refletir sobre qual o melhor caminho para um objetivo que é o objetivo de todos nós. É transformar a indústria do futebol numa indústria competitiva, rentável, mas com um olhar social, com todos os compromissos que traz a nossa Constituição, que traz a própria lei da SAF e que a gente tem como ser humano que vive em coletividade, que vive diante de outros seres humanos. Então, quero agradecer demais a companhia, aprendi demais com o Rodrigo mais uma vez, né? Eu leio, escuto muito do que ele fala, do que o Mansur fala, leio muito sobre Clube Empresa, e eu acho que isso é fundamental para a gente encontrar o nosso próprio caminho e provocar essas discussões que são necessárias para a gente avançar em cima desse objetivo que a gente trouxe. Parabéns pelo projeto, o projeto é muito legal, a lei da SAF é uma alternativa, já está no horizonte de muita gente e refletir sobre isso é fundamental. Obrigado pela companhia. Valeu, Obrigado. Rodrigo. Foi um enorme prazer.